Obrigado por estar aqui na TV do Trabalhador, a TV Metal Piracicaba. A gente inicia mais um programa TV Metal Debate. E como na edição anterior, hoje a gente recebe nos estúdios da nossa TV Antônio Carlos Lima, gerente regional do INSS. Foi muito grande a repercussão do último programa, uma grande prestação de serviço e informações importantes para o trabalhador, e a gente quer continuar isso. Há pedidos, a gente tinha prometido nas próximas semanas, e a gente já traz nesta edição Antônio Carlos Lima, e ao meu lado também o Wagner da Silveira, o Juca, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos. O sindicato, nós vamos começar falando de acidente de trabalho. Você assistiu a edição, as duas edições, a atual e a edição anterior da TV Metal Piracicaba, um bonito exemplo da Elrin Klinger de superação, o envolvimento do sindicato, do Sereste. A gente vai falar agora um pouquinho também do INSS na prevenção e na solução das questões relativas a acidente de trabalho. Juca, o sindicato, a gente está fazendo todas essas matérias sobre acidente de trabalho, sobre prevenção, porque o sindicato realiza no próximo dia 22, a próxima sexta-feira, o terceiro encontro de cipeiros, um encontro que tem beneficiado muitos trabalhadores das CIPAs que têm condição de uma melhor ação nesse intercâmbio que o sindicato propicia. Juca, vem aí o terceiro encontro, então. Olá, trabalhadores. Realmente, Luiz, o sindicato já preparando o terceiro encontro de cipeiros, aonde todos os anos a gente teve como parceiros o INSS, o Ministério do Trabalho, o Sereste, o Ministério Público, e esse ano não vai ser diferente. A gente está preparando esse encontro para a gente estar discutindo a questão do ambiente de trabalho, de condições de trabalho, para que o trabalhador possa sair de casa, chegar no seu serviço, ter uma condição, um ambiente de trabalho seguro e, à tarde, a hora de ir embora, poder voltar para a sua casa, com a sua família e sem um acidente, sem uma doença do trabalho. Então, o sindicato não é desses 3 anos, mas nos outros anos, sempre preocupado com a questão da saúde e segurança do trabalho, sempre preocupado com os acidentes de trabalho, com a doença profissional e sempre tendo os parceiros para estar discutindo isso daí. Esse ano, a gente vai fazer uma questão caseira, vamos falar assim, vamos estar levando o Alessandro do Sereste para estar fazendo a palestra, vamos estar levando o Amarinho, que é o engenheiro de segurança da ING, e também vai estar o Ademar Ferreira, que é o presidente da CIPA da Caterpillar. Então, a gente vai estar trabalhando essas pessoas que estão no dia a dia conversando com os cipeiros, que estão no dia a dia falando sobre saúde e segurança do trabalho. Então, esse ano a gente vai estar fazendo essas palestras e contamos desde já com a presença de todos os cipeiros. Nos 2 primeiros anos, a gente sabe que teve em torno de 900 a 1.000 cipeiros, todas as empresas mandando, e a gente espera que esse ano não seja diferente, que esse ano a gente possa estar contando com a presença desses cipeiros, que com isso a gente vai dar nas próximas, nessas terceiro encontro de cipeiros, a gente vai ver que não é que o número de acidentes abaixou, mas a questão dos outros anos, a gente já conseguiu uma melhora para nós, que trabalha com a questão de saúde e segurança, para o sindicato, para os órgãos, uma questão, um número que já nos ajudou e a gente está vendo que vem sendo o quê? Retorno desses encontros que a gente está fazendo. Então, o que a gente vai estar discutindo? A segurança, a saúde do trabalhador e, com isso, a gente conta, como sempre, com as parcerias que a gente sempre teve. Perfeito. Esse encontro é específico para o setor metal mecânico. Realmente, o setor, esse encontro, o terceiro encontro de cipeiros, é específico para o setor metal mecânico. A gente vai estar, os convites já estão nas empresas, né? E também para os órgãos, para
as autoridades da nossa cidade e com isso a gente só conta agora com a presença de todos para a gente poder fazer um brilhante encontro de cipeiros, o terceiro encontro de cipeiros do setor metal mecânico. Perfeito. Eu quero aproveitar, a gente está gravando no dia do aniversário do Lima, queria desejar a ele em nosso nome, do sindicato, da TV Metal, parabéns, felicidades, muita saúde e paz, mais uma etapa vencida, mais experiência e tudo de bom para você. Muito obrigado por estar aqui e nessa data especial. E eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar realmente no INSS, a importância desse encontro. Você já acompanhou os dois, deve estar conosco lá no sindicato nesse terceiro encontro. Falasse um pouquinho para o trabalhador entender o que é esse encontro de cipeiros. Fico muito feliz em estar mais uma vez aqui, dia da gravação de aniversário, 47 anos, o corpinho já apresenta, né, aparenta um pouquinho mais que isso, mas de fato para mim é motivo de orgulho, satisfação. Eu participei realmente dos últimos 2 encontros e, se Deus quiser, estarei também no terceiro encontro de cipeiros a se realizar no dia 22 de junho. Eu tenho falado, o Wagner da Silveira, meu querido amigo Jucão, já presenciou várias vezes a gente falando em outros fóruns, que na verdade a vida do trabalhador é o bem mais precioso. E a amplitude da segurança, né, no trabalho, ela é muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Quando um trabalhador se acidenta, toda a sociedade paga por isso, não só a vida daquele trabalhador, o corpo físico, se por acaso ele ficar com sequelas do acidente sofrido, porque, na verdade, esse trabalhador ele vai invariavelmente para o Sistema Único de Saúde, ele vai precisar de acompanhamento médico, de acompanhamento hospitalar, vai afetar o orçamento público, mas também vai afetar o orçamento daquele trabalhador e, consequentemente, toda a sociedade paga por isso. Por isso é muito importante a conscientização dos cipeiros, mas eu vou um pouco mais além, principalmente dos empregadores, né, do nosso país, especificamente aqui de Piracicaba e região, porque o que nós verificamos, infelizmente, é que quando um trabalhador se acidenta e ele fica com sequela daquele acidente, o trabalho da reputação profissional do INSS é um trabalho árduo para que a gente possa devolver aquele trabalhador para o mercado de trabalho, reabilitado quando possível, mas a dificuldade de encaixar esse trabalhador novamente no mercado de trabalho é muito difícil. O Wagner sabe disso, ele acompanha nos dia a dia a vida dos trabalhadores do setor metal mecânico, né? Porém, também nós temos que reafirmar aquilo que o próprio Wagner disse, né? Esse trabalho dos sindicatos metalúrgicos, em conjunto com o Sereste, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência Social, tem rendido frutos na conscientização dos empresários em investir cada vez mais em segurança de saúde do trabalhador, em prevenção desses acidentes, porque aí, na verdade, o próprio empresário, se não investir, ele próprio vai ser vítima desse sistema, porque nós ouvimos cada vez mais falarmos em reforma da Previdência Social. E por que falamos nisso? São vários fatores, né? A população brasileira com uma expectativa de vida maior, nós temos uma economia informal, quer dizer, trabalhadores que não estão dentro do regime geral de Previdência Social, uma parcela muito grande dentro, né, daquela parcela da população economicamente ativa, que é dos 16 a 59 anos. Muita gente não contribui, eu já disse isso na outra oportunidade que eu estive aqui, e principalmente porque se o empresário não investe em prevenção, mais benefícios por incapacidade serão concedidos, né? E aí a conta não fecha. Então nós temos que fechar a conta para continuar mantendo o sistema previdenciário. Portanto, é muito importante que se invista em prevenção. O governo federal tem adotado políticas para que isso aconteça. O governo federal, desde 2007, nós temos o nexo técnico epidemiológico, né, que, invertendo o ônus da prova, o trabalhador, se adoece no trabalho, né, decorrente do trabalho que ele executa, não há necessidade mais de ele provar isso, mas sim, ao contrário, se caso o trabalhador tiver o seu benefício concedido e reconhecido pela Previdência Social como acidente de trabalho, assim como o FAP, né, o Fator Acidentário de Prevenção, aquela empresa que adoece mais, isso a partir de 2009, ela também paga mais Previdência Social. E, além disso, né, se restar caracterizado que um acidente de trabalho foi fruto, né, de uma imprudência dos próprios
empresários em não garantir a segurança do trabalhador, o INSS tem entrado com ações regressivas para que aquele benefício seja ressarcido aos cofres públicos por parte do empresariado. Só em Piracicaba nós temos 17 ações em curso, né, para que, na verdade, não é para se aumentar a arrecadação, mas sim conscientizar o empresário de que cada vez mais ele precisa investir em prevenção de doenças e acidentes do trabalho. Os cipeiros precisam estar cada vez mais conscientizados do papel fundamental que eles desempenham, não só para aquela própria empresa, mas como para toda a sociedade de uma maneira geral. Lima, é muito mais fácil, podemos até afirmar, mais barato investir na prevenção do que depois de todo o problema que um acidente de trabalho gera, só falando financeiramente para uma empresa, não? Sim, com certeza. Semana passada, nós tivemos um fato muito importante, uma ação proposta pela Previdência Social através da nossa equipe de reabilitação profissional. Nós fizemos uma reunião na gerência executiva onde estiveram representadas grandes empresas aqui de Piracicaba interessados nessa mão de obra de trabalhadores que estão desempregados, mas que estão em processo de habilitação profissional. É um avanço, eu sei que a lei determina que empresa com 100 empregados ou mais tem que ter pelo menos 5% dos seus trabalhadores com necessidade especial, e o nosso trabalhador reabilitado, que passou pela reabilitação e obteve o certificado de reabilitado, ele concorre para essas vagas. Então é importante que a própria empresa absorva essa mão de obra, né? E aqueles que estão desempregados, que sofreram algum acidente de qualquer natureza e que passaram por um processo de reabilitação do INSS, quer dizer, ele teve uma sequela, mas não ficou totalmente inválido, porém com uma perda significativa da sua capacidade laboral. Esse trabalhador ele pode ser, o que nós fazemos lá, um processo de reabilitação que envolve a qualificação profissional. Nós pagamos cursos para esses trabalhadores em outras áreas, diferente daquela que ele atuava quando se acidentou ou ficou doente. Até curso de alfabetização nós proporcionamos quando isso é necessário. Não é um processo de reabilitação, mas faz parte do processo de reabilitação. Curso de informática nós proporcionamos também, que também não é de reabilitação, mas faz parte de um processo, e ensinar para esse trabalhador uma nova função. É impossível que numa empresa que tenha, por exemplo, 500, 600, 700 empregados, não exista uma função compatível para aquele trabalhador que o INSS, através da legislação e através da habilitação profissional, se propõe a qualificá-lo, né? Então, o trabalho do INSS nesse sentido, através das nossas assistentes sociais, das nossas terapeutas ocupacionais, através dos nossos peritos, é entrar em contato com essas empresas, buscar o entendimento de onde aquele trabalhador pode continuar sendo útil, não só para a empresa, mas como para a sociedade, e se sentir um cidadão produtivo, que é muito bom, inclusive, para a vida pessoal dele. E aí esse trabalho tem sido árduo para que a gente possa fazer isso. Agora a gente só faz isso em parceria com os sindicatos metalúrgicos, com os demais sindicatos, na conscientização do empresariado, para que a gente possa realocar essa mão de obra, que pode não produzir tanto, talvez, numa máquina pesada, mas pode produzir, por exemplo, no almoxarifado ou numa programação, né, de produção. Então é para isso que a reabilitação profissional existe, que é o nosso papel. Substitui a renda do trabalhador enquanto ele não pode trabalhar, mas principalmente devolver esse trabalhador para o mercado de trabalho, se houver a possibilidade de devolver, se não a aposentadoria por invalidez. Perfeito. O Juca vai comentar essa questão importante questão da reabilitação já. Eu peço para você acessar o site do sindicato, stmp.org.br. No site estão as fotos do nosso fotógrafo Matheus Medeiros, dos bastidores das gravações da TV Metal Debate, inclusive dessa gravação. No site você clica em fotos e eventos. E lá também no site do sindicato, todo o arquivo já produzido pela TV Metal Piracicaba e também o programa TV Metal Debate. A gente volta já. Vivence Modas. Fique na moda. A moda é Vivence. Rua Boa Morte, 1145. Fone 3433-3768. Voltamos com a TV Metal Debate nesta segunda edição especial com o gerente regional do INSS, Antônio Carlos Lima, conversando com a gente, explicando as ações do INSS em Piracicaba e região. Quero pedir para você sintonizar
a Rádio Difusora AM, segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, o programa Jornalismo Verdade, sob a coordenação de Vladimir Catarino, com a presença de Ari Jones, de Gerson Mendes, do nosso querido repórter Vanderlei Albuquerque, do repórter Haroldo Faria. Eu tenho uma participação, a participação do Hugo Liva, diretor do sindicato, também fazendo os comentários, notícias quentinhas no Jornalismo Verdade, Difusora AM, segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Juca, o Antônio Carlos Lima disse esse importante projeto de reabilitação do INSS. Você que está sempre em contato com o trabalhador, na recolocação do trabalhador acidentado, essa dificuldade enorme, ele se readaptar numa nova função, como que você vê isso e a importância desse projeto para o trabalhador na volta ao serviço, o que é muito difícil, você sabe disso. Não, realmente, a questão da reabilitação, a gente vem acompanhando, não é de hoje, né? E tem dificuldades sim, a reabilitação não é da forma que a gente queria que fosse, né? Porque a gente queria reabilitar praticamente todos os trabalhadores, porque o trabalhador, quando ele tem uma lesão, quando ele sofre um acidente, quando ele tem uma doença profissional, a gente já percebeu, ficar afastado não é fácil. Você ficar em casa, você começa a receber pressão da sua família, da sua mulher, do seu filho. Então, o trabalho da reabilitação é necessário, né, para que o trabalhador tenha a sua autoestima depois de um acidente, depois de uma doença profissional e possa voltar. Porque muitas vezes a empresa trata um trabalhador acidentado, um trabalhador com doença profissional, como se fosse um trabalhador inválido, um trabalhador que não tivesse condições de voltar ao trabalho mais. E, na verdade, a gente vê que o trabalhador, quando tem essa oportunidade, ele volta e exerce a função da mesma forma. Muitas vezes ele não consegue fazer mais o que ele fazia. Isso, dependendo da lesão, dependendo da doença, ele não vai conseguir fazer o que ele fazia. Mas que ele pode, e ele pode voltar em qualquer outra área dentro da empresa e desenvolver um trabalho, e muito bem, isso que é o mais importante, ele pode. O que precisa é os empresários, as empresas dar oportunidade, né? E não, muitas vezes, o que acontece? O trabalhador volta e é perseguido dentro da empresa. Aí imagine a cabeça desse trabalhador, que já não está com uma autoestima por ter uma sequela ou por ter uma doença, né? E ainda volta, é perseguido dentro da empresa, aí fica difícil. O que a gente precisa, e isso, quando a reabilitação no INSS começou a fazer a reabilitação, eu fui em algumas empresas conversar para tentar voltar. E a gente vê a dificuldade que a empresa coloca, os obstáculos que a empresa coloca para que o trabalhador não volte. Então, muitas vezes, o trabalhador quer ficar afastado. Não é que ele quer ficar afastado. Muitas vezes, a empresa não dá oportunidade para ele voltar e desenvolver seu trabalho. Eu entendo que ele pode ser muito produtivo, adaptando uma outra função. Com certeza. Tem muitos trabalhadores que voltou, muitos trabalhadores que passou pela reabilitação do INSS e voltou, e hoje tem cargos de supervisão, cargos de coordenador. Então, por que os outros trabalhadores não podem fazer a mesma coisa? A questão da oportunidade. Da oportunidade, com certeza. Então, por isso que a gente fala e deixa bem claro, o trabalhador, ele precisa de oportunidade. Ele precisa, a empresa, confiar que esse trabalhador vai voltar e desenvolver um serviço e praticar seu serviço aonde for recolocado. O que não pode, né, é como a gente já viu, o trabalhador voltar e a empresa falar assim, não, fica sentadinho aqui jogando paciência. Aí o trabalhador, imagine a cabeça do trabalhador, né? Então, o que tem que fazer, as empresas acreditar na reabilitação do INSS,
que é um trabalho que quem acompanha vê o que essas pessoas, funcionários do INSS, faz para tentar a reabilitação, para tentar colocar esse trabalhador de volta e de uma melhor forma possível, e a empresa acreditar. Porque, como o Antônio Carlos disse, hoje tem a questão dos processos, né, regressivos. Então, voltando, calma aí, a empresa quer só lesionar, só deixar o trabalhador doente e não quer assumir. Então, os empresários têm que ficar atento, porque tem hoje processos e tem forma de a gente ajudar esses trabalhadores que não é que quer ficar afastado, muitas vezes não tem a oportunidade de voltar ao trabalho porque a empresa acha que essa pessoa está inválida. E, na verdade, muitas vezes ele pode fazer muito mais do que um trabalhador sadio. Vai produzir até melhor, até por receber um amparo e o carinho, por acreditar, sentir que alguém acredita nele. Com certeza. Então, por isso a gente fala, o trabalhador que está afastado, ele pode sim voltar à empresa e desenvolver um serviço de melhor qualidade, achar uma outra função aonde ele vai ser útil e muitas vezes continuando os seus estudos, que a reabilitação pode ser só um início. Não é que a reabilitação vai deixar esse trabalhador à altura para uma função, mas a reabilitação é início para que esse trabalhador possa voltar a estudar, a voltar ao seu trabalho e ser uma pessoa normal e não como muitas vezes o empresário acha, que a pessoa quando sofre um acidente ou ele tem uma doença profissional, esse trabalhador não pode mais voltar ao mercado de trabalho. Ele pode e pode se tornar um grande supervisor, um grande gerente ou até mesmo, quem sabe, ele ser um empresário um dia. Perfeito. Lima, nós vamos comentar uma boa notícia do INSS local. O número de concessões de aposentadoria teve um aumento significativo. Fala um pouquinho para a gente esse trabalho do INSS. Na verdade, também já comentei aqui, mas nem nós acreditávamos no fim das filas, né? E aí com o advento do 135, dos canais remotos, né, da internet, o trabalhador, trabalhadora de qualquer ponto, né, do país, através de uma ligação gratuita, ele agenda o seu atendimento com data e horário marcado e se tiver com todos os requisitos necessários satisfatórios, ele sai do atendimento na data e hora marcada, já com a indicação do banco que ele vai receber o seu benefício. Então, aqui em Piracicaba, nós, nesse ano de 2012 até no mês de maio, nós já reconhecemos o direito, né? Nós não concedemos nada, porque o direito é adquirido do trabalhador. Perfeito. Nós reconhecemos o direito já de 600 trabalhadores, até no mês de maio. Isso nos dá uma projeção de que nós vamos chegar aí a 1.600, 1.700 novos trabalhadores e trabalhadoras aposentados, ou por tempo de contribuição, ou por idade até o final de 2012. Somando-se já, né, esses beneficiários, esses aposentados, aos já mais de 50 mil benefícios que nós pagamos aqui na cidade de Piracicaba. Desses 50 mil, mais de 50 mil, seguramente mais de 20 mil são de aposentados por tempo de contribuição ou por idade. E não só isso, né? A contribuição que a Previdência Social, através do reconhecimento do direito do trabalhador, né, presta, por exemplo, para a economia da cidade de Piracicaba. A nossa folha de pagamento aqui já gira em torno de 60 milhões mensais. Então você imagina se não houvesse uma folha de pagamento da Previdência Social no município de Piracicaba. E olha, eu vou dar um dado muito interessante para você. Em mais de 70% dos municípios brasileiros, para ser mais exato, 72% dos municípios brasileiros, a folha de pagamento do INSS é maior do que o fundo de participação do município. O que é o fundo de participação? Aquele dinheiro que retorna para o município do ICMS, do IPVA e tudo mais. Então, a importância, né, da Previdência Social no reconhecimento do direito do trabalhador gera
para a economia. Na verdade, a Previdência Social brasileira é o maior órgão distribuidor de renda da América Latina e, por consequência, uma das maiores do mundo. Isso só é possível, né, esse atendimento mais célere, por uma mudança na concepção da Previdência ser pública e ser reconhecida realmente como patrimônio do trabalhador brasileiro. Isso nós temos como nossa visão e também como missão, garantir ao trabalhador e à trabalhadora uma segurança, né, previdenciária, não só para o trabalhador, mas para como todos os seus dependentes também. Isso nos enche de orgulho, enche a gente de alegria. Nós, como também já disse aqui, sabemos que nós precisamos melhorar ainda mais, mas cada vez mais o INSS investindo em tecnologia da informação para que o trabalhador, né, via sistemas colocados à disposição, via Cadastro Nacional de Informações Socioeconômicas, ele possa, na verdade, quando completar o seu tempo de contribuição, ter a sua aposentadoria garantida. E hoje, como eu já disse aqui também, nós já estamos enviando carta para quem vai se aposentar por idade no setor urbano. Nós vamos chegar a isso também para quem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição dentro de muito pouco tempo, para o trabalhador avaliar se ele quer realmente se aposentar, se aquele período, se aquele valor que nós informamos, olha, se você se aposentar hoje, você vai receber X. Se ele pretende se aposentar com aquilo, ou se ele quer continuar trabalhando um pouquinho mais, e isso não é favor nenhum, na verdade, é reconhecimento do direito e tratando o trabalhador com o devido respeito, porque na verdade ele que é o dono do negócio, paga Previdência Social para que um dia ele possa ter garantido o seu benefício de aposentadoria. Lima, a gente disse na semana passada, queria uma informação rápida, a gente está com o tempo esgotando, aquele trabalhador que está em via de aposentadoria, como você disse, agora a gente agenda pela internet, pelo telefone 135, mas aquele que está buscando algum documento que falta, a gente sempre ouviu reclamação. Eu fui no INSS, não fui bem atendido, falou que faltava um documento, faltava outro. Todo esse cadastro, essa nova filosofia, facilita também para aquele trabalhador que está assistindo, falta um documento, para ele obter informações assim mais facilmente? Com certeza. Na verdade, o trabalhador pode, inclusive, ele fazer um cadastro de uma senha, para ele acompanhar o seu tempo de contribuição e se a empresa está contribuindo para isso. Para isso, basta que ele agende no 135 também o cadastro de uma senha ou vá até a agência da Previdência Social, se ele preferir, e o trabalhador vai ser atendido, né? O INSS vai cadastrar uma senha para que daí, na internet, ele possa entrar com a sua senha e ver se as suas contribuições estão todas já, né, colocadas dentro dos sistemas corporativos do INSS para ele acompanhar a sua vida laboral, se existem as contribuições devidas também. E aí no telefone, ele cadastra a senha? Ele faz o agendamento para ir até uma agência fazer o cadastramento, perfeito. Entendeu? E também essas parcerias que nós fazemos. O INSS faz muito, através do nosso programa de educação previdenciária, os cursos de formação de disseminadores. E aí nós temos vários parceiros, os sindicatos metalúrgicos é um deles, né? Se a pessoa tem essa dificuldade, nós temos 135, a internet, a nossa página na internet, www.previdencia.gov.br, tem todas as informações de todos os benefícios daquilo que a pessoa precisa para poder requerer o seu benefício. Mas se tem dificuldade, está aí o Sindicato Metalúrgico que pode, deve e faz isso com o maior carinho para todos os trabalhadores, principalmente para o ramo, né, do metal mecânico aqui da cidade de Piracicaba e região. Mas cada dia mais, né, essas ações visando facilitar a vida do cidadão, do segurado da Previdência Social, e ele ter o seu tratamento digno e merecido quando, porventura, ele for requerer a sua aposentadoria. Ou se for um benefício de auxílio-doença, ele tenha o seu tratamento digno daquilo que realmente ele merece e, mais do que isso, ele paga por isso, né? Perfeito. Lima, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito rica a entrevista, o debate, com grandes informações aí para o trabalhador. Obrigado, parabéns pela sua gestão. Eu agradeço, estamos sempre à disposição e gostaria de voltar mais vezes aqui. E a Previdência Social também de portas abertas, né, para que a gente possa ouvir as críticas, as sugestões, através do 135, nós temos lá o nosso canal de ouvidoria, porque só assim é que a gente vai conseguir buscar a nossa excelência na qualidade do atendimento. Jucão, obrigado. Mais uma vez a gente presta serviço informando o trabalhador de uma área de muitas dúvidas e de uma ampla prestação de serviço. Não, com certeza. Então, a gente deixa aqui aberto, né, para que o Lima volte mais vezes para a gente poder estar conversando, debatendo e ele trazendo as informações do INSS, informações que
para o trabalhador realmente são muito valorosas. E a gente deixa um canal aberto para você entrar em contato se tiver alguma dúvida ainda depois dessas 2 edições da TV Metal Debate. A gente pode encaminhar para o Lima, pode o nosso Departamento de Previdência Social do sindicato responder. Mande a sua dúvida, qualquer que seja ela, metalpiracicaba@gmail.com. A gente tem alguma forma de responder para você. A gente agradece a sua atenção. TV Metal Debate volta na próxima semana falando sobre direito eleitoral. Vem aí as eleições municipais e a gente vai tentar elucidar o que pode ser feito, o que o trabalhador, a trabalhadora, o cidadão de Piracicaba vai encontrar nas ruas, quando é que pode fazer campanha. Todas essas dúvidas a gente vai tirar na próxima edição da TV Metal Debate. Forte abraço, até a próxima, tchau.